gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como tá sendo morar aqui em Portugal, né? Tem 2 semanas que a gente chegou, eu e o meu marido, e ele não tá aqui nesse vídeo hoje porque ele está trabalhando e eu vou explicar isso pra vocês também. Porém, eu vim trazer aqui alguns pontos importantes pra quem pensa em vir pra cá, pensa em imigrar, como que tá sendo a questão de casa, documentação, trabalho. Então eu vou explicar tudo isso pra vocês nesse vídeo. Pra começar, a gente não veio com uma mão na frente e outra atrás. Além de planejamento financeiro, como éramos só ele e eu lá no Brasil, só eu e meu marido, a gente teve assim uma oportunidade de se organizar melhor. Eu acredito que quem vem com mais membros de família, quem vem com criança, tem que se planejar mais, né? Planejar por mais tempo, porque você tá vindo com uma criança, ela precisa estudar, ela precisa comer, vestir. Então, como é só nós dois, a gente conseguiu fazer esse planejamento um pouco mais rápido e um pouco assim, na média mesmo, sabe? A gente não quis fazer, muito acima, por exemplo, questão de organizar financeiramente, vir com muito dinheiro. A gente veio com uma quantidade que dá para nós dois tranquilos, mas se tivéssemos, por exemplo, uma criança, já seria pouco. Então a gente teria que ficar mais tempo no Brasil, trabalhando, juntando dinheiro, etc. Então, o primeiro ponto muito importante, a gente veio com uma reserva boa de dinheiro. Por que que a gente veio com uma reserva boa? Eu tenho uma irmã que mora aqui em Portugal, mas ela já tem 2 crianças em casa, ela e o marido, e ela está grávida. Então, de princípio, a gente não ia vir para casa dela, porque ia aumentar a despesa aqui, né? Por mais que a gente ajudasse, tá com o neném previsto para nascer no final de maio, né? Então, daí, final da gestação, a gente não queria incomodar. Então, a princípio, a gente ia vir para um Airbnb ou para um quarto. Porém, a minha irmã fez questão que a gente ficasse aqui, né? Logo de começo, isso foi uma ajuda muito grande pra gente também. Ter quem te receba aqui é, assim, pontapé inicial crucial para quem tá iniciando a vida, não só necessariamente em Portugal, mas eu acredito que em qualquer outra cidade, qualquer outro lugar que você não conhece, que você tá saindo da sua zona de conforto. Então, é muito importante, é uma ajuda muito bem-vinda que, se você tiver oportunidade, agarre. Então, assim, a gente veio com uma reserva de emergência um pouco maior, porque tava contando que ia ter que pagar já de cara um quarto ou um Airbnb pra gente ficar esses primeiros meses, mas não foi preciso, né? Minha irmã recebeu a gente aqui na casa dela, inclusive, gratidão, com todo carinho, recebeu a gente muito bem. Como eu falei com vocês, é a nossa 2ª semana aqui em Portugal, então a gente ainda tá na casa dela. E o dinheiro que a gente pagaria, Airbnb ou quarto, sobrou, entre muitas aspas, porque para imigrante que tá começando a vida, nunca sobrar, é sempre faltar. A minha irmã já tem um tempo aqui de Portugal, né? Não é a primeira vez que ela emigra pra cá, ela já emigrou em 2019, depois voltou em 2023, enfim. Ela tem uma empresa de limpezas aqui em Portugal. E isso foi muito bom pra mim e pro meu marido também, porque a gente chegou sem casa e sem emprego, né? Assim, a Deus dará, vamos supor. Na verdade, o meu marido veio com uma proposta de emprego, porém, chegando aqui, o suposto patrão dele disse que não iria precisar mais, enfim. Então a gente acabou ficando assim, com a mão na frente e outra atrás, né? A gente veio contando com essa proposta de emprego dele e chegou aqui em Portugal, ele disse que já havia contratado outra pessoa e que não iria precisar mais da mão de obra dele. Meu marido trabalha na área de gráficas. E, enfim, a gente não se desesperou muito, porque graças a Deus a minha irmã tem uma empresa de limpezas aqui, como eu falei com vocês, e ela sempre precisa de mão de obras, inclusive agora no final da gestação dela, como ela tá tendo que pisar mais no freio, ela tem uma agenda para cumprir, então a gente meio que chegou na hora certa, uma mão lavando a outra, ela ajudando a gente aqui com a casa, né, recebendo a gente ajudando ela lá na agenda dela com as limpezas. Então, a gente não tem aquela preocupação de só estar saindo dinheiro, tá entrando também, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo levantar mais uma graninha aí para quando a gente conseguir arrendar a nossa casa, for mobiliar, fazer compra, então dinheiro é sempre bem-vindo, né? Então, como que funciona? A minha irmã trabalha, ela e o marido dela, nas limpezas, e ela também tem uma outra pessoa que ajuda ela, né? Tem uma outra funcionária. Porém, nesse final dessa gestação dela agora, como ela tá tendo que reduzir, né, os trabalhos dela, e a agenda dela fez um boom, né? No final da gestação, justo no final da gestação, ela tá precisando de mais gente para trabalhar. E aí que entramos eu e o meu marido, a gente tá ajudando ela lá nas limpezas e a gente recebe bem também, assim, um serviço muito tranquilo. As limpezas daqui são, assim, totalmente diferentes do Brasil, muito tranquilo, e a gente não teve essa preocupação
de tá saindo muito dinheiro e não tá entrando nada, né? Então, graças a Deus, Deus abriu essa porta aí pra gente também, pra gente não ficar parado assim logo de início. Hoje, inclusive, eu falei com vocês que meu marido não tá gravando aqui comigo porque ele está trabalhando. O meu cunhado, marido da minha irmã, também pega serviço de obras para poder fazer. Obras no sentido, eu digo, de pequenas reformas. Por exemplo, ontem eles tiveram um serviço de parafusar coisas, montar móveis. Hoje eles foram lá para outra região para poder pintar uma casa. Então, meu cunhado, para ele também foi bom, porque como é ele sozinho, né? Ele precisava de um outro homem para ajudar ele a exercer essas funções que precisam de mais de uma pessoa. Então, meu marido hoje foi para lá ajudar ele. E assim, graças a Deus, Deus tá abrindo as portas. E eu vou falar um pouquinho com vocês agora a questão de documentação. Antes de tudo, eu preciso que vocês entendam um pequeno detalhe. Eu, graças a Deus, também fui muito abençoada, porque eu sou nascida aqui. Porém, não é assim como vocês estão pensando. Ah, tem documento, tudo mais fácil. É um pouco mais fácil, mas ainda é difícil e eu vou explicar por quê. Eu vou fazer 20 anos agora em maio. Então, há mais de 20 anos atrás, os meus pais imigraram para cá em Portugal e nasci eu e o meu irmão aqui. Porém, assim, com menos de 5 anos de idade, a gente voltou para o Brasil e eu vivi lá toda a parte da minha vida. Voltei agora. A gente veio até passear aqui em 2024 e retornamos para o Brasil. A gente veio só a passeio mesmo, a turismo. E foi aí que realmente me piscou aquela luz, aquele pensamento. Eu falei, eu quero morar nesse lugar, eu preciso disso aqui. Porque até então eu não tinha muitas lembranças. Eu fui criança para o Brasil. E aí eu decidi que eu queria morar aqui a qualquer custo. Só que eu tava começando o meu trabalho lá no Brasil como neodesigner. Tinha acabado de abrir um estúdio, eu ainda tava na escola, eu ainda tava namorando, e aí eu fui resolver minha vida no Brasil primeiro, casei com o André, o meu atual marido, e aí a gente decidiu que viria. Desde que a gente casou, a gente sabia que a gente viria embora em algum momento. Não sabia como nem quando, mas aconteceu, graças a Deus. E o André é cidadão brasileiro, então a gente tem algumas questões para resolver sobre a documentação. Eu ser portuguesa ajuda muito, sim, não vou negar e não vou ser hipócrita. Porém, gente, Portugal tá, assim, muito difícil questão de documentação, eles estão dificultando tudo e qualquer coisa a qualquer custo. Por exemplo, a minha irmã que tá grávida, que vai ganhar o meu sobrinho aqui em Portugal, ela já tava ligando para o advogado para entender como que tá sendo a lei, se já aprovaram ou não, porque parece por alto. Depois vocês podem pesquisar mais a fundo, porque eu não tenho muita base para poder falar direitinho, explicar direitinho aqui nesse vídeo. Mas parece que estão tentando aprovar uma lei que filhos de brasileiros não vão ser considerados portugueses nascendo aqui. Vão registrar como brasileiros que, ponto, são brasileiros que nasceram no exterior, mas não são considerados portugueses, né? A minha época, lá 20 anos atrás, eu não fui considerada portuguesa assim que eu nasci. Eu precisei ficar aqui até certa idade para poder dar entrada na cidadania. Porém, no caso da minha irmã, né, queria ganhar neném agora, eles não queriam aceitar, né, que se nascesse aqui seria português. Então, minha irmã já correu atrás do advogado. O filho dela nasce antes da aprovação dessa lei, né, que eles têm, parece que até 6 meses para poder ver tudo direitinho. Então, como ele nasce agora no final de maio, início de junho, ela vai conseguir ainda entrar na lei de solo, né, para ele poder nascer aqui e já dar entrada na cidadania para ele ser um cidadão português. Enfim, como eu disse para vocês, então eles estão dificultando tudo para imigrante, para poder conseguir pegar documento e assim, tá sendo tudo muito difícil. No caso do meu marido ainda é um pouco mais fácil, mas ainda não facilitou muita coisa na situação atual de hoje, né? Se fosse talvez alguns anos atrás, ele conseguiria dar entrada na cidadania com um pouco mais de facilidade, mas na situação atual do país de hoje, eles estão dificultando um pouco mais, né? Nunca é suficiente, eles sempre dificultam um pouquinho mais. A gente já deu entrada no agendamento do NIF do André, a gente chegou aqui no início do mês, ele conseguiu agendar a gente pro dia 27 de abril, vocês acreditam nisso? Um mês para conseguir agendar para ele poder fazer o NIF dele. NIF aqui é número de identificação fiscal, tá? Sigla NIF. Uma vantagem, uma coisa boa que a gente fez é vir do Brasil com a nossa certidão de casamento transcrita. Como eu sou cidadã portuguesa e ele é brasileiro, a gente casou no Brasil, no cartório
brasileiro comum, e logo depois a gente fez a transcrição do nosso casamento, como se a gente tivesse casado aqui em Portugal também, né? A gente foi num consulado português em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, e a gente casou como se a gente estivesse casando aqui, gente. A gente fez a transcrição da nossa certidão de casamento para ela ser válida aqui. A partir do momento que a gente fez a transcrição do nosso casamento, ficou um pouquinho mais fácil de o André entrar no país e dele ficar aqui ilegal, né? Depois que terminar o período de turista, depois que passar esses 3 meses aqui, por ele ser casado comigo e ter a transcrição de casamento valendo aqui em Portugal, ele vai ficar em processo de legalização, né? Como ele tá dando a entrada na cidadania, então ele não tá 100% ilegal. Então isso já é, tipo assim, um avanço, já ajuda demais a conta a resolver os nossos documentos. Depois que a gente der a entrada no NIF dele, a gente tem que esperar 3 anos essa transcrição de casamento e aí poder dar entrada realmente na cidadania dele. Então, realmente é um pouquinho complicado. Eles pedem, assim, muita coisa, muito documento, pedem IRS do Brasil, né, declaração de imposto, então a gente tem que estar realmente com a vida financeira toda certinha, toda bonitinha. Em 2024, ele já tinha a declaração dele feita e eu ainda morava com os meus pais, então eu entrava na declaração deles, mas a gente teve que fazer a nossa de 2025 para poder valer aqui e para ficar com os documentos todos legais no Brasil também. Então é sempre muito importante a gente ter o nome limpo, fazer declaração de imposto de renda, tudo isso, uma hora ou outra, vai acabar dificultando em algum momento na sua vida, se você não tiver tudo em dia, tudo certinho. Então, meu conselho para vocês é organizar totalmente a vida de vocês, financeira, pessoal, empresarial, se você tem empresa ou não. Eu não tinha CNPJ aberto no Brasil e eu arrependi de não ter aberto, porque isso me ajudaria muito aqui agora em Portugal, né, com os meus rendimentos. Eu fiz a declaração como CPF, como pessoa física, junto com o André, o meu marido, mas se eu tivesse CNPJ, iria ajudar muito, né? Que ter uma renda maior iria me ajudar muito a conseguir um arrendamento aqui. Agora, questão de arrendamento, gente, assim, tá muito difícil conseguir arrendamento aqui, mas não é por falta de casa, não é por falta de dinheiro e um pouco por falta de documento. Essa é a realidade. Por quê? Porque aqui eles pedem contrato de trabalho. Como a gente chegou com a promessa de que o André teria um trabalho e depois a pessoa acabou não cumprindo, né, com a palavra dela, isso atrasou um pouco o nosso lado, porque a gente já chegou na mentalidade que ele teria um contrato de trabalho e a gente conseguiria arrumar um arrendamento, uma casa tranquilo, né? Arrendamento aqui é aluguel. Então, isso dificultou um pouco pro nosso lado, porque a gente chegou contando com o ovo da galinha, mas Deus sabe de todas as coisas. O bom é que a gente tem um lugar pra ficar agora, tá tudo tranquilo, minha irmã disse que a gente pode ficar o tempo que precisar. E Deus tá preparando todas as coisas. A gente tem uma casa pra visitar hoje, tem outra amanhã. E assim, tenho certeza que Deus vai colocar no nosso caminho o que é pra si. Vou explicar pra vocês como que funciona a questão de arrendamento aqui, por que tá tão difícil conseguir. O primeiro ponto é que tem pessoas que têm muitas casas, muitos apartamentos pra alugar, mas nem todos querem alugar, realmente, né, de fato. Então, a minha irmã, por exemplo, tava me contando aqui, umas 4, 5 pessoas que ela conhece tem, tipo assim, um apartamento inteiro vazio, porque a pessoa não quer alugar, não quer arrendar. Então, independente se a pessoa tem dinheiro pra pagar, tem dinheiro pra pagar calção, tem fiador, tem vida financeira ativa aqui em Portugal, eles simplesmente querem manter fechados e não querem lidar com inquilinos. Então, isso ajuda muito no fato de crescer o valor do aluguel, porque aí essas pessoas que têm seguram muito, e aí as pessoas que alugam querem alugar caro, porque é muita procura, muita demanda, então aumenta o valor também. Então, por isso que os valores aqui de arrendamento, assim, não só aqui na região de Almada, na região de Lisboa, que é onde a gente tá, mas por todo Portugal, eu acho, né? Tava até acompanhando uma outra colega aqui do YouTube, que ela morava em Braga, os aluguéis também altíssimos, e Braga é uma região, assim, que sempre foi aluguel um pouco mais baixo daqui do que Lisboa, do que Almada. Então, assim, tá realmente absurdo no país inteiro, né? Tirando as partes das aldeias, do interior, claro. Mas os aluguéis estão, assim, absurdos, 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 assim. Eu fui visitar um estúdio, gente. Estúdio não é nem um T0, né? T0 é o que eles chamam de... É como se a pessoa dormisse na sala. Estúdio que a gente foi visitar
Por exemplo, tinha aqui o corredor, você entrava, tinha uma cama, e aqui é mais um corredor que era a cozinha, e atrás era o banheiro. Tipo, dava pra você cozinhar sentado assim no vaso, de tão pequeno que era. E era tipo assim, 890 euros, quase 900 euros. Gente, 900 euros é quase um salário mínimo aqui. O salário mínimo tá 920. Então, assim, tá uma coisa absurda. Eles estão, assim, extorquindo muito no valor do aluguel. Então, outro motivo pra vocês virem com um preparo financeiro, um planejamento financeiro realmente, assim, com o pezinho no chão pra você ficar uns 4 meses, assim, em um Airbnb, se for preciso, pagando, porque tá muito difícil o arrendamento. Além do arrendamento, tem também calção e renda. Geralmente eles pedem 2 calção e uma renda. Calção é o que a gente já tem no Brasil, né? E uma renda é o valor do aluguel, por exemplo. Em uma realidade muito distante. Se um T1, que é um apartamento de um quarto, custa 500 euros, tô adaptando ainda. Se ele custa 500 euros e ele tem 2 calção e uma renda, então vai ser 1.500 de calção e renda. São 2 calção de 500 cada um, vai dar 1.000 e mais uma renda de 500, que é o valor do aluguel, que é 500 também. Então você vai pagar para entrar 1.500, fora o que você vai ter que comprar para casa, né? Porque agora eles deram para arrendar muita casa sem mobília dentro. Então, assim, você ainda tem que comprar mobília. Antigamente tinha muito de alugar já a casa mobiliada, né? Mas hoje em dia eles estão dificultando tudo, gente, até isso. Então, até a mobília você tá tendo que comprar. A questão de contrato de trabalho que eu tinha falado com vocês, todos eles pedem porque eles precisam de uma segurança financeira para colocar você morando dentro do arrendamento deles, né? Então, eles pedem contrato de trabalho. No meu caso, que sou só eu e o meu marido, eles pedem contrato de trabalho meu e dele. Como a minha irmã não consegue fazer contrato de trabalho pra gente, então a gente tá tendo que procurar empregos em outros lugares. Eu, no meu caso, como cidadã, e como eu já tenho uma profissão própria, que é neodesigner, eu poderia abrir as minhas atividades aqui, como se fosse um CNPJ no Brasil, e trabalhar por minha conta, porque aí eu declarava os recibos, enfim. E aí serviria como prova de que eu tenho dinheiro, que eu trabalho para isso. Porém, no momento não é viável para mim, porque como a gente acabou de chegar aqui no país, por mais que eu tenha alguns materiais, coisas que eu trouxe do Brasil, tenho os materiais para trabalhar, porém seria um tiro no escuro, porque eu ainda não tenho clientes. Então, assim, eu preferi não abrir as atividades agora no momento, não começar a trabalhar, porque eu acredito que seria mais um prejuízo, né? Eu ter que pagar um aluguel sem cliente, sem nada. Então, eu vou preferir procurar um emprego comum num restaurante, numa padaria, numa loja de atendente, algo assim. E o André também tá procurando em gráficas. E por enquanto a gente não fica sem dinheiro, a gente tá pegando esses serviços que vão aparecendo, né? De limpeza, ali nas obras, enfim. Mas a gente precisaria de contrato de trabalho pro senhorio, né? Que é o dono dos arrendamentos, que for arrendar pra gente, ver e comprovar que a gente tem como pagar aquele arrendamento. A gente precisa também de fiadores, então eles pedem renda, calção, contrato de trabalho, fiadores com um documento, tá, gente? Não pode ser qualquer pessoa, assim. Mas, como eu falei com vocês, a gente precisa fazer esse passo a passo. Primeiro, dar entrada na documentação do André, depois conseguir contratos de trabalho. A gente já tem o dinheiro do calção e dos arrendamentos, e temos os fiadores também, né, que são meu cunhado e minha irmã. E tem os documentos dele, né? Eles têm aqui a declaração de imposto daqui, tem documento e, enfim. Só falta o contrato de trabalho pra gente desembolar a nossa vida. Mas é isso, anotei essas coisas aqui pra poder não esquecer, eu tô olhando aqui pro papelzinho. Pelo que eu tô vendo aqui, já falei tudo com vocês, né, sobre o que tá acontecendo aqui, já expliquei. Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários também, que eu vou adorar responder em vídeo, responder nos comentários. E é isso, deixem sugestão de vídeo pra gente gravar pra vocês, mais conteúdos. Tô tentando ser um pouco mais presente aqui, gravar pelo menos uma vez por semana. E espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, tenham entendido como que funciona um pouquinho, como que tá sendo um pouco da nossa rotina. E é isso, um beijão, até o próximo vídeo.